Bom dia, graça e paz. Continuemos a estudar a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração neste sábado, no dia em que você foi chamado para ver esse vídeo, para ser chamada para ver este vídeo. Nós estamos em Gálatas. Vamos meditar sobre o capítulo 5. Espírito Santo de Deus, tu que inspiraste o registro destas palavras, fala ao coração da tua ouvinte, do teu ouvinte, nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Então, Gálatas 5. Permanecei, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Versículo 6. Em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Em Jesus Cristo, nada tem qualquer virtude a não ser a fé que opera pelo amor. Louvado seja Deus. O que importa ao seguirmos Jesus Cristo é a nossa fé, que se manifesta através do amor de Deus atuando em nosso coração e através do nosso coração. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, qual seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 16. Andai no Espírito, e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia ou indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades ou contendas, porfias, lutas, emulações, que são ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o precioso fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade ou amabilidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Louvado seja Deus. Bendita e santa palavra. Continua a falar ao nosso coração, o Espírito Santo. O Espírito Santo tocou no seu coração e no meu coração e nos convenceu de que éramos pecadores, que Jesus se ofereceu para ser a nossa justiça com a sua morte e ressurreição naquela cruz e no sepulcro, e que Jesus cumpriu tudo o que era necessário pela lei. A consequência do pecado é a morte, a separação eterna de Deus. Começa com a morte física e continua com a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Jesus Cristo se ofereceu no seu lugar, no meu lugar, e pagou o preço do nosso pecado. Morreu naquela cruz, sofreu terrivelmente e morreu naquela cruz para nos conceder salvação. Esta fé no seu coração e no meu coração foi operada e é operada pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. E esta fé, como é que ela funciona? Ela funciona pelo amor. Minha querida, meu querido, o que prova se somos realmente filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, é se vivemos este amor, se negamos a nossa carne e vivemos em obediência à palavra de Deus,
pelo poder e a iluminação do Espírito Santo que habita em você e que habita em mim. O apóstolo Paulo continua dizendo, nós somos chamados para a liberdade, mas não é liberdade para fazer o que bem entender. Não é liberdade para seguir a nossa natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. Fomos chamados para a liberdade, mas a liberdade que opera pelo amor. Ele nos diz, não use a sua liberdade para dar oportunidade à sua carne, mas sirva um ao outro pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pessoas normais, como você e eu, nós nos amamos, nós gostamos de nós. Aprendamos a gostar do nosso próximo como gostamos de nós mesmos. Aprendamos a amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Aprendamos a cuidar do nosso próximo como cuidamos de nós mesmos. Toda a lei se cumpre numa só palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fomos salvos, resgatados, redimidos pelo sangue de Jesus para vivermos como filhos de Deus, através do poder do próprio Deus em seu Espírito Santo, nos capacitando, nos santificando, nos fortalecendo e nos ajudando a ser obedientes à palavra de Deus, obedientes a Deus. O apóstolo Paulo continua, andai no Espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência são os fortes desejos da natureza humana. E a carne é a nossa velha natureza de filhos de Adão e Eva, pecadores. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, recebemos uma nova natureza, a natureza de filhos de Deus. E Deus passa a morar em nós, para nos dirigir. Só que Ele não nos obriga a obedecê-lo. Obedecer a Deus depende da sua decisão e da minha decisão. Então nós devemos viver para obedecer a Deus e não mais a nossa carne, a nossa natureza pecadora de filhos de Adão e Eva. Ele nos exorta, andai no Espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne. Então, para a gente vencer os desejos fortes da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, nós precisamos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar em obediência ao Espírito Santo que habita em nós. Como é que nós aprendemos qual é a vontade do Espírito Santo? Conhecendo a sua palavra. A sua palavra, a palavra de Deus, é fortalecida em nós, é iluminada em nós e nos capacita, gente, a obedecer a Deus pelo poder do próprio Deus que mora em nós, do Espírito Santo. Nós devemos andar não mais em obediência, não mais para fazer os desejos naturais de seres humanos como nós somos. Continuamos a ser seres humanos, continuamos a ter um corpo, mas não somos mais de nós mesmos. Esse corpo pertence ao Senhor Jesus Cristo, que nos governa através do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que, Espírito Santo, Ele nos santifica, Ele nos torna capazes de obedecer a palavra de Deus. Então andemos em obediência ao Espírito, e não em obediência aos prazeres, aos desejos da nossa carne pecaminosa. A nossa carne, a nossa velha natureza de filhos de Adão e Eva, luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra ela. Depende da sua decisão. Quem que você quer obedecer? Ao Espírito Santo que mora em você, à palavra de Deus, que Ele te fortalece para obedecê-la, que Ele te ilumina para obedecê-la. Ou a sua antiga natureza pecadora. Tudo depende da sua decisão. Vivamos para obedecer a Deus. Andemos em espírito. Não andemos seguidos, guiados pelos desejos da nossa carne pecaminosa. A nossa velha natureza morreu junto com Cristo naquela cruz. Não permita que ela reavive em você. Diga não aos desejos pecaminosos da sua natureza de filho de Adão e Eva. E diga sim à palavra de Deus. Diga ao Espírito Santo, me ilumina e me ajuda, me fortalece para obedecer a tua palavra. Quem é dirigido pelo Espírito Santo não está debaixo de lei. Os antigos judeus e até os atuais seguem um montão de leis que estão no Velho Testamento. Jesus já cumpriu a lei no nosso lugar. Nós devemos viver em amor. Quem ama não pratica o mal. E aí ele descreve quais são as obras terríveis da carne.
As obras da natureza humana pecaminosa, da natureza que herdamos de Adão e Eva, produzem coisas terríveis: prostituição, impureza, indecência, idolatria, feitiçarias, contendas, lutas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quem vive fazendo isso, quem vive obedecendo a sua carne, não herdará o reino de Deus. Minha amada, meu amado, ao aceitarmos Jesus, nascemos de novo como filhos de Deus. Essa nova natureza foi implantada em nós. E nós é que decidimos se queremos seguir a nossa carne ou seguir o Espírito Santo, que vai fazer que essa nova natureza resplandeça em nós, fazendo-nos a cada dia mais parecidos, mais semelhantes a Cristo Jesus, nosso muito amado Salvador e Senhor. Quando nós decidimos andar no Espírito, em obediência ao Espírito Santo, morrendo para nós, quem quiser me seguir, disse Jesus, negue-se a si mesmo, negue a sua natureza carnal, a sua velha natureza pecadora de filho de Adão e Eva, e diga sim à palavra de Deus, ao Espírito Santo. Quando você anda em Espírito, em obediência ao Espírito, ele produz um fruto precioso em você. Um fruto extremamente precioso, não há coisa melhor. Olha, começa com amor, continua com alegria, depois vem a paz, paciência, amabilidade, fidelidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Jesus disse, vinde após mim, sigam-me e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vivamos em obediência à palavra de Deus, pelo poder do Santo Espírito em nós. Nós que somos de Cristo, crucificamos a nossa carne. Crucifique a sua carne a cada dia, com suas paixões e concupiscências. Você vive em Espírito, recebeu a nova vida de Deus. A vida eterna de Deus já é sua, pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Que o Espírito Santo de Deus te conduza nesta vida, a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada segundo. Que as suas decisões sejam andar em obediência ao Espírito. A sua carne e a minha carne já estão mortas com Cristo Jesus lá na cruz, há 2000 anos atrás. Vivamos a nova vida, a bendita vida, cheia do fruto do amor do Espírito Santo, que começa com amor e vai até o domínio próprio ou temperança. Que Deus te santifique, que Deus brilhe através de você pelo poder do Espírito Santo de Deus e que o fruto do seu Espírito seja abundante na sua vida, em nossas vidas, para a honra e glória de Deus e para a nossa maior alegria. Aleluia, louvado seja Deus.